a gravação para iniciar bem bonitinho. Então, quero desejar boa tarde a todos e todas que estão conosco aqui nessa tarde. Quero agradecer imensamente ao colega Lélio, promotor de justiça de Minas Gerais, por ter aceito participar dessa nossa roda de diálogos. Agradecer a Gustavo, que vai dialogar também com Lélio acerca de um tema tão caro para nós no programa, no direito penal, né, sobretudo nesses tempos atuais, e agradecer ao nosso colega Sven, que deu um tempinho do programa para dar uma respirada, mas continua sendo nosso parceiro. Fiquei imensamente feliz dele ter aceito o convite para mediar essa roda, e aos nossos queridos e queridas alunos e alunas que ingressaram no programa agora, alguns que já estão, e que estão prestigiando essa conversa de hoje, essa roda de hoje. Então, é isso, com essas boas-vindas, eu desejo que seja uma tarde bem agradável, de diálogo, de boa conversa, de partilhas. Pedir para o professor Sven que você reserve um tempinho lá antes de concluir a roda, ela tem aí uma duração de 2 horas, para que os presentes possam colocar questões, dialogar com os debatedores, para que seja, de fato, uma roda de diálogos em que vários possam dialogar acerca da temática. Então, é isso, desejo um bom trabalho para todos. Um abraço, beijos. Beijos. Muito obrigado, professora Marlene. Aliás, parabéns pela organização aqui dessa segunda roda de diálogo do programa de pós-graduação em Direitos Humanos. É um enorme prazer estar com vocês aqui nessa sala virtual. Sobretudo, saudar aqui 2 colegas altamente qualificados, o professor Lélio Caião e o professor Gustavo Batista. Eu faço questão de brevemente apresentar aqui os nossos debatedores, antes de certa forma, tentar, de certa forma, gerar uma discussão sobre o nosso tema, a criminologia, né, e a seletividade. Ambos os professores são altamente qualificados, para falar sobre criminologia e, inclusive, sobre a perspectiva da criminologia crítica, né, da seletividade de sistemas de justiça. O professor Lélio Caião é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por isso participando de Belo Horizonte, né? Ele é também professor de criminologia da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais e autor de várias obras, várias publicações. Vou citar 2 livros recentemente publicados, Princípios de Criminologia, e também um outro livro sobre bullying. Atualmente, ele está elaborando uma super interessante tese de doutorado, mas eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco. Primeiro, aqui, muito conhecido, né, entre os nossos discentes aqui, o nosso querido colega, professor Gustavo Batista, professor associado no Centro de Ciências Jurídicas, nosso ex-coordenador, o último coordenador do programa de pós-graduação em Direitos Humanos, também, autor de diversas publicações importantes, né? Por exemplo, aqui está dizendo tudo, né, sobre o problema da seletividade, né? Uma grande obra sobre ética, direito penal e mercado, mercantilização do sistema penal no Brasil e, junto com a professora Marlene, né, a publicação, alguns meses atrás, de um livro sobre debates político-criminais, entre realmente muitas outras publicações. Então, é aqui uma roda altamente qualificada
para tocar em alguns assuntos, né, que têm a ver com, sim, criminologia e seletividade. Tipicamente, em nosso programa, né, essa discussão é mais voltada para o sistema prisional. Mas como realmente eu estudei o currículo, inclusive as pesquisas recentes do querido colega professor Lélio, e me chamou a atenção aqui a tese em elaboração sobre criminologia verde e green collar crimes, né? Inclusive aqui uma análise, né, dessa catástrofe que aconteceu perto dele, em Brumadinho, e vou dizer, envolvendo, inclusive, né, uma empresa, vamos dizer, né, o TÜV Süd, né, da Alemanha, crimes ambientais, em geral, representam um campo de pesquisa na criminologia, né, em que nós podemos, de certa forma, demonstrar com a mesma clareza, né, problemas da seletividade. Né? Então, aqui no Nordeste, né, a gente só precisa sair aqui das nossas casas, né, para enxergar logo na rua um crime ambiental, seja o vizinho que fica lá com o passarinho que, na verdade, não pertence exatamente nessa gaiola, né, porque não se trata de um bicho de estimação, resíduos que todo mundo joga, por exemplo, aqui perto da nossa UFB, na floresta. Mas tudo isso, de certa forma, infelizmente, piorou bastante, inclusive por conta dos efeitos da pandemia, né? Porque aqui entra agora a questão ambiental, inclusive os assuntos de natureza social. Acabei de ler aqui no relatório que, por exemplo, quanto à confiscação de animais exóticos silvestres, né, houve um aumento, isso foi nos primeiros 6 meses da pandemia, no ano passado, de quase 500%, né, desses passarinhos que foram confiscados. Né? E é claro que acontece, né? Quem será preso, multado, etc., é aquele, né, que vai, a pedido, né, a encomenda de alguém, de certa forma, tirar esse passarinho da natureza. Enfim, nós estamos atrás de um esquema, né, em que, enfim, araras, iguanas, tatus, etc., milhões e milhões, né, de animais são tirados da natureza, né, para lucrar de uma forma infelizmente sustentável, bastante sustentável, né, por conta de uma grande impunidade, né, que, sobretudo, os organizadores desses crimes enfrentam. Aqui, agora, o professor Lélio Braga está dizendo, olha, ele está chegando um pouco mais perto da questão do crime organizado, né, do que da questão dos crimes de colarinho verde, né? É verdade. Essa discussão sobre antiga na criminologia, né, sobre os chamados white and blue collar crimes, né, uma discussão dos anos fim dos anos 30, né, ela foi introduzida para dizer o seguinte, né, que pessoas, né, que gozam de alto prestígio, né, que comandam empresas, né, que têm influência econômica e política, mas são raramente identificados como criminosos e menos ainda, enfim, punidos. Né? Essa é a discussão antiga. E essa discussão sobre green collar crimes me parece ser, claro, uma discussão mais recente, né? E uma das minhas perguntas, que eu já tenho aqui ao nosso professor convidado, o professor, é até que ponto nós podemos realmente trabalhar esse conceito que, a partir de exemplos concretos aqui, não somente o Brumadinho, eu penso muito, como alemão, de certa forma, o alemão, o mundo inteiro pensa muito na questão da Amazônia nesse momento. Né? E o que a gente está observando é lá um narco-fazenderismo, né? Porque a gente sabe exatamente, né, que
a questão do gado, fazendas, serve não simplesmente, né, para o transporte, no piso de aviões de pequeno porte, para transportar drogas, mas inclusive, né, para lavagem de dinheiro, para reinvestir dinheiro, né? Então, qual é a linha divisória, enfim, né, conceitualmente falada, né, entre crime organizado e aqueles crimes, por favor, explica que a gente pode ou deve, de certa forma, chamar crimes de colarinho verde. Seria essa uma pergunta inicial que talvez possibilita, de certa forma, introduzir, né, sobre uma determinada indagação a essa grande temática. Beleza. Professor Gustavo, o senhor quer falar alguma coisa antes? A gente começar a falar? Não, só agradecer, né, você ter aceito o convite e a presença aqui do professor Sven, que está, por enquanto, mediando, mas tem grandes contribuições numa pesquisa intensa que vem desenvolvendo sobre tráfico de pessoas, então também na tônica das discussões do protocolo de Palermo, né, nessa questão também das organizações criminosas, e é muito bom estar com vocês essa tarde aqui, os três, né? E falei aí dessa história de Minas, né? Que sempre quando eu vou a Minas penso no leite, no queijo e no café, mas também na boa prosa, né? Na boa conversa que aquecem os corações da gente, né? A gente sabe o quanto é importante nesse momento, né? Esses encantamentos todos, né? Que nos são trazidos, né? Então, Guimarães Rosa, nas suas descrições, né, dos sertões mineiros, até hoje, nos traz, né, todas essas percepções de um povo batalhador, né, lutador, e aí, com isso, eu o saúdo, né, e passo a palavra para o senhor Lélio Calhau. Primeiro, quero agradecer, vou tentar responder rapidinho para a gente ficar mais dinâmico. Agradecer muito ao professor Gustavo, né, ter me indicado, o professor Sven, ter concordado, a professora Marlene. E Minas com certeza, é um estado irmão da Paraíba, até porque nós não temos Cabedelo. Então, assim, o sonho de todo mineiro, depois que conhece a praia de Cabedelo, conhece toda ali a Paraíba e o povo paraibano, todo mundo quer voltar. Então, assim, vocês podem ter certeza que essa amizade que a gente está construindo aí, ela é uma amizade de muitos anos, porque nós amamos as mesmas coisas. E eu quero, assim, para iniciar, falar desse trabalho fantástico, né, que os grupos de pesquisa, o Moinho, eu não sei, eu peço para o professor Gustavo me ajudar com as iniciais, mas eu confundo ainda. É o Moinho Jurídico, o Moinho Jurídico, GEPOC. GEPOC. E o NUPOD, do professor... o Lapsus, né? Lapsus. Que é o Laboratório de Subjetividades. O NUPOD de Luciano Nascimento. E tem o professor Sven também com a pesquisa, né, no tráfico. Exatamente. Então é o seguinte, eu permito-me, na próxima vez eu vou acertar as iniciais, mas eu quero que você saiba o seguinte, o que o Brasil mais precisa hoje é das iniciativas como a de vocês. Vocês que estão ajudando a ciência do Brasil ir para frente. E eu falo uma coisa com vocês, eu tenho conversado muito com os colegas de Ministério Público. A gente tem grandes avanços se nós nos aproximarmos e mantivermos diálogo com a academia, para trocar ideia, para que o sistema da justiça criminal seja melhor, erre menos. O que é mais triste no sistema da justiça criminal, já entrando na resposta, professor Gustavo, é que a gente erra, e amanhã a gente erra de novo, e depois erra de novo. Parece assim que é uma máquina que ela não é feita para funcionar direito. A impressão, a percepção que nós temos é essa. Por quê? Porque os erros vão acontecendo. Novamente, tudo que vai para a imprensa, nossa, meu Deus, está acontecendo isso no sistema criminal. Olha, não é possível que as pessoas não saibam o que está acontecendo. As pessoas estão vendo que o processo não está funcionando. Então, eu já entrando nessa resposta, eu quero falar para vocês o seguinte,
nós temos um grande desafio na questão ambiental aqui no Brasil. Primeiro, eu vou só falar para vocês aqui uma pergunta que eu fiz ao professor Luiz Greco, ele teve recentemente no meu canal, e falando sobre direito, eu fiz um seminário em parceria com a UFMG, sobre direito penal econômico. E no final da fala dele, eu perguntei, né, ao professor Luiz Greco, como é que está o direito penal ambiental na Alemanha? E aí ele falou assim, Lélio, o direito penal ambiental na Alemanha, poucas pessoas estão escrevendo sobre isso. E eu confesso para você que parece que poucas pessoas, menos ainda, estão escrevendo. E ele falou assim, que o direito penal econômico acaba que está assim, assumindo. Ele falou assim, olha, eu conheço alguns autores mais antigos que vão aposentando devagarzinho, não vai entrando gente no lugar parece que não está dando seguimento, porque... Aí ele não soube explicar por que está acontecendo, mas ele falou que o direito penal econômico está crescendo e está ocupando esses espaços do direito penal ambiental. E aqui no Brasil, gente, eu tenho que dizer para vocês que a gente nem isso nós tem. A gente não tem professores assim que tratam da questão ambiental penal. Qualquer um que forma em direito penal agora fala que é advogado e já vai atuar na área e já é especialista. Nós temos muito pouco. Mas, pelo menos, há esse movimento aí, dessa proximidade que o Brasil tem com a Europa, na minha percepção, e o direito penal brasileiro, ele tende a seguir o que tem de mais avançado na Europa, né? Assim, tenta, logicamente, dentro da realidade nossa. Então, você vê que tem muita gente aqui no Brasil, muito professor aqui, que está estudando na Europa. Então, assim, você vê as discussões, Paraná, Minas, Paraíba, você vê que tem professores que estão, assim, de altíssimo nível. Agora, e a criminologia que envolve o meio ambiente? Gente, não tem quase nada em português. Isso a gente está tendo um um gap nisso aí, violento. Com muito custo, eu consegui convencer o doutorado aqui do Helder de incluir a criminologia verde no cronograma de matérias. Mas está dentro de direito penal ambiental. E ainda, se a gente fizer uma pesquisa na Amazon, professor Gustavo, a gente não encontra livro nenhum de criminologia verde em português. Você vai encontrar lá um ou outro em espanhol e a maioria é em inglês. E nós sabemos que o aluno de graduação no Brasil ele não lê livros em outras línguas. Por que não lê? Não sei. Isso aí pode ter vários motivos. As pessoas estão batalhando para sobreviver e às vezes ela não tem condição de fazer um curso. E mesmo que seja a língua espanhola, que é muito próxima à nossa, não é a mesma coisa, né? Se você não tem o curso. Então é o seguinte, nós não temos entrada ainda da criminologia verde no Brasil quase nenhuma. Mas eu vejo um paralelo bem interessante com a criminologia feminista. E eu quero até compartilhar com vocês, já para encerrar essa parte da resposta. A primeira vez que eu ouvi falar sobre criminologia feminista, eu estou com 51, eu tinha 26 anos, eu estava na minha faculdade lá, e eu sempre com aquela mania de comprar. Não sei se o professor Gustavo, o professor Sven, a professora Marlene são assim, mas eu sou uma pessoa compulsiva para comprar livro. Eu até estou tentando ler na velocidade que eu compro. Não estou conseguindo ainda, mas eu estava na banca de livros, uma banca assim, que toda a faculdade de Direito aqui no interior tinha, uma banca de livros. Tem sempre um senhorzinho que está ali, tem 30, 40 anos vendendo livro jurídico. E aí eu peguei um livro chamado Criminologia e Feminismo, da professora Vera Andrade. Vera Andrade, Alessandro Barata e Lênin Streck. Sim, os três. É um livro fininho. Eu acho que era editora Síntese, doutor Gustavo. É uma coisa bem antiga. Era muito antigo. E eu fiquei assim, eu falei, nossa, que legal. Estão discutindo a criminologia e o feminismo. Gente, eu estou falando de 1997. Aí o professor Gustavo não vai lembrar que ele não é da época do Yahoo. Eu sou... ou da época de outros buscadores que tinham antes do Google, foi procurar esse assunto lá na internet. Não tinha quase nada. Nada. Graças a Deus, o mundo mudou, o Brasil avançou. Eu fiz uma pesquisa recente para atualizar esse livro meu, a 9ª edição. Eu achei, entre dissertações, teses e artigos científicos, mais de 125 no Brasil ano passado. Então, aquela situação que a criminologia feminista lá
em 1997 e 96, eu observei, é mais ou menos a situação da criminologia verde hoje. Aquela história, você pode olhar para isso e falar assim, meu Deus, o mundo está acabando. Não, mais ou menos. Nós somos professores, nós temos que ir atrás do conhecimento. O conhecimento não vai vir na mão da gente, não. É aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Se eu fosse aluno de graduação hoje e olhasse para isso, eu falava assim, nossa, vou para aí. Vou para aí porque eu vou ser um dos primeiros a chegar. Talvez o pessoal da minha geração olhe para isso e fale assim, nossa, não vou trabalhar isso não. Vou passar fome. Mas, gente, eu quero falar uma coisa com vocês que não tem um livro ainda, apesar que já está sendo confeccionado um livro. Salvo engano, vai ser daquela professora maravilhosa de criminologia crítica que nós temos, que é a Marília Bourdon, que leciona na Federal de Santa Catarina. A Marília está trabalhando com um professor colombiano, estou tentando lembrar o nome dele, é Davi, e eles devem lançar a qualquer momento o primeiro livro de criminologia verde em português. Espero que esse livro seja um avanço para a gente poder botar a criminologia verde dentro dos cursos de graduação. Mas por que você está falando isso, Helene? Gente, não tem como discutir green collar crimes se a gente não está discutindo criminologia verde antes. Porque a criminologia verde, basicamente, ela vai estudar o dano, ela não estuda o crime. O que o criminólogo verde preocupa? O criminólogo verde, basicamente, ele já sabe que o estudo do crime foi um fracasso. Não protegeu nada. Não protegeu... Falando da questão ambiental. Não protegeu o meio ambiente. Então, ele foca muito na questão do dano social. O dano social nosso, ambiental, parece que é só o pior possível. E a coisa, assim, a gente acorda com um dano social maior que o dia anterior. Eu confesso para os senhores e para as senhoras que eu tenho vergonha de que mundo que nós estamos deixando para a próxima geração. Porque o meio ambiente, ele não é só nosso. Ele é nosso e das gerações futuras. Então, eu sou daquela linha que eu entendo com vários ambientalistas que nós não podemos entregar para a próxima geração um meio ambiente pior do que nós recebemos. Infelizmente, a gente está caminhando em vários países para entregar um pior, muito pior do que a gente recebeu. Então, o que eu acredito? Começaram a surgir artigos de criminologia verde no Google. Se você olhar no Google acadêmico, já tem vários. Como eu falei, livro não tem nenhum ainda. Vai ter, talvez, esse ano, início do ano que vem, vai ter um. Acredito que ano que vem já vai ter uns 5, no outro ano já uns 15. Então o assunto vai crescer. Até porque, quando a professora Marília, e nós somos professores, sabemos a dificuldade de construir uma obra coletiva. Ela pode demorar anos. A coisa é se juntar os professores para escrever uma coisa de qualidade coletiva, pode demorar anos. A gente quer fazer uma coisa com 6 meses. Nunca se consegue, com menos de 2 anos, 1 ano. Então, quando eles começaram essa obra, talvez eles não tinham a ideia da situação desastrosa ambiental que o Brasil estaria incorrendo nos meses ou anos seguintes. Então, agora, mais do que nunca, e eu tenho falado, gente, e aí encerrando essa fala, voltando para o professor Sven, que na criminologia, o tema que vai ser o tema que vai bombar nos próximos 5 anos é a criminologia verde. Porque o Brasil deixa de ser, com a atual situação política, nossa, eu estou falando política com P maiúsculo, deixa de ser aquela reserva ambiental, aquela potência ambiental, para se transformou num páreo ambiental. E isso é uma situação muito grave. E, infelizmente, acabando aqui, a gente não vai conseguir evoluir com green collar crimes enquanto a gente não tiver um ambiente mais desenvolvido, e nós temos condição de fazer isso, porque essa geração que eu estou vendo aí, que está participando com a gente, ela está mais preocupada do que a nossa, professor Sven. É muito interessante, eu estou com 51 anos. Quando eu vou comprar uma ação, é lógico que eu tento não comprar nada que vá um pouco contra os meus princípios.
Mas uma pessoa jovem, a maioria não compra. A maioria das pessoas jovens que estão preocupadas com o que o planeta vai ser na próxima geração, não compram ações de empresa de tabaco, não compram ações de empresas que vendem armas. Por quê? Porque elas já não admitem que isso ocorra ao planeta. Então, assim, essa geração que está vindo aí, que nós estamos aqui na mesa com ela vai mudar isso aí. Mas cabe a nós, da geração atual, prepararmos, então, a melhor forma possível para que eles possam ir mais longe do que nós fomos. Porque, infelizmente, nós fomos muito pouco. Na segunda volta da questão, da pergunta, pessoas veem, eu vou mostrar um livro para vocês aqui, que tem um trecho do inquérito policial da Vale. Aí vocês vão pensar nas conclusões que eu estou falando aqui. Então, eu volto a palavra para pessoas veem, só fazendo esse resumo. Sem a criminologia verde, a gente não vai conseguir avançar com esses green collar crimes, que seriam o quê? Os crimes do clarinho branco na área ambiental. Porque não há um campo para se discutir isso. E, infelizmente, gente, isso não é um campo por quê? Porque veio Estado da pós-verdade, veio fake news, veio extremismo, tudo de pior que poderia ter surgido contra a democracia nos últimos anos, surgiu agora. E, infelizmente, as corporações, que desde Sutherland, muito antes de Sutherland, né? A gente fala de Sutherland lá por causa do discurso lá de 27 de dezembro de 1939, mas quando que aquela petrolífera Standard Oil Company foi despedaçada judicialmente? 1911. Foram 28 anos antes. Agora, pensa bem, se ela foi despedaçada judicialmente em 1911, já tinha uns 30, 40 anos que ela estava aprontando, então já tinha mais de 100 anos que... Tem muito mais de 100 anos, tem quase 150 anos que as corporações, elas estão envolvidas em falcatruas de toda sorte, ambiental também. Pessoas, vem, deixa só a última, só para vocês verem como que dinheiro e meio ambiente está ligado. Essa Standard Oil Company, quem quiser saber um pouco mais dela, tem um seriado chamado Gigantes da Indústria, no canal History, que fala sobre os capitães da indústria, né, que na verdade a gente conhece eles como robber barons, como que eles saquearam a economia norte-americana lá no final do século XIX, início do século XX. E quando essa Standard Oil Company foi despedaçada judicialmente em outras 34 empresas menores, petrolíferas, décadas depois, algumas dessas filhas da Standard Oil Company formaram um cartel no Oriente Médio para saquear o petróleo dos países árabes. Isso que nós estamos falando é uma situação que aconteceu. Uns 40 anos depois que a Standard Oil Company ela foi despedaçada judicialmente pela Suprema Corte Norte-Americana. E, pasmem, algumas dessas netas... Por que aconteceu? Algumas dessas empresas foram se fundindo ao longo dos anos, tempos depois. Uma comprou a outra, e grandes desastres ambientais que acontecem internacionais hoje na atualidade são justamente algumas dessas netas daquelas 34 empresas de petróleo que foram criadas em 1911. Então, as corporações elas estão altamente envolvidas em grandes situações de dano ambiental. Pessoas, vêm. Muito obrigado, professor Lélio. Inclusive aqui, por ter feito esse registro histórico, né, do avanço, inclusive, ainda tímido dos estudos em criminologia verde. Professor Gustavo Batista já demonstrou que é conhecedor, né, de algumas obras. Eu acho que, inclusive, talvez porque foi pertencia à vanguarda, porque ele defendeu 20 anos atrás uma dissertação perspectivas macrocriminais da lei dos crimes ambientais, em que com certeza já tocou, né, em vários desses assuntos. Mas realmente para um pouco talvez iniciar, e com certeza o professor Gustavo vai poder comentar isso. Nós temos a discussão sobre tradicional, super antiga, né, sobre os crimes de colarinho branco, né, que não hoje em dia se fala mais de realmente criminalidade econômica, né? Uma discussão norte-americana, onde nós vamos
achar essa discussão sobre green collar crimes. Nós temos, sobretudo, hoje em dia, a gente fala mais sobre crimes corporativos, né? Porque são as corporações, são as empresas que seriam, né, os delinquentes, né, principais. Mas qual é, então, eu sei, a linha divisória? Esses crimes ambientais cometidos pelas empresas, pelas corporações, não são, ao mesmo tempo, também crimes econômicos, porque o objetivo principal é lucrar o máximo que possível, desrespeitando qualquer lei ambiental, né, qualquer outro limite. Como fazer essa delimitação? Sven, agradeço a pergunta, né, e a passagem da palavra, né, para que a gente possa lançar aqui um certo debate. Vou pontuar algumas questões. Como você bem tratou, de fato, a minha dissertação de mestrado foi na temática dos crimes ambientais, foi tratando das perspectivas macrocriminais, essa perspectiva da macrocriminalidade, que, diferentemente do microcrime, dentro daquela perspectiva cotidiana da sua ocorrência, da vitimização determinada, ela gera alguns elementos mais corporativos, organizados e permanentes, né, na produção criminal, incluindo aí a participação de empresas, de corporações, de governos, né, nessas práticas, e a produção daquilo que a gente chama de vitimização difusa ou indeterminada. Essa é uma característica central para que a gente possa fazer essa análise, né, da ideia da vitimização difusa. Inclusive, na perspectiva da própria vitimização indeterminada, da vitimização futura, principalmente na questão ambiental, porque o dano ecológico ele se transfere para outras gerações. Então, existem vítimas que nem nasceram ainda, mas já são vítimas da produção desse dano e da irreversibilidade em alguns contextos. Né, o dano ecológico normalmente tem essa característica da irreversibilidade. E o fato de ser transfronteiriço e exigir, de fato, a cooperação internacional nessa matéria. Não é? Ou seja, o dano ecológico não vai se vincular exclusivamente a um território específico ou a um único país, e exige uma cooperação para lidar com o problema do meio ambiente. Daí o porquê a gente tem que construir marcos internacionais importantes, né, para que a gente possa lidar com o problema. Então, tudo isso, de certa maneira, a gente meio que descreve lá na tese, mas eu meio que abandonei algumas questões centrais que estão ali, e aqui eu vou começar um pouco a dialogar. Né? É uma questão interessante, é uma questão importante, mas, normalmente, assim como toda criminologia, é por isso que a gente, hoje à tarde, se propunha também uma discussão da criminologia crítica e da seletividade. A criminologia crítica, ela surge exatamente de uma indagação sobre o que é o crime, propriamente, né? O que é que origina o crime. Até então, a criminologia positivista, a criminologia posta, ela partia do pressuposto do crime como um elemento dado, naturalmente, não fazia nenhum questionamento sobre a definição política do crime, partia daquilo ali como algo posto, natural, normalizado, consensual, ou seja, também era uma criminologia que adotava um modelo social consensual, né? Ou seja, de que aquilo se tratava de um consenso. E aí, quando você muda um pouco a abordagem, começa a observar que o crime, na verdade, é uma invenção política, que a criminologia contribui muito para inventar o crime, ou seja, ela tem um papel nesse sentido, né, da invenção do crime, e que
dentro dessa definição política, também se define as categorias ou os grupos que nós queremos ver reprimidos ou submetidos ao controle social. Portanto, as criminologias, até então, né, elas tinham, na realidade, produzido mais grupos vulneráveis e submissos, né, a esse controle do que produzir emancipação ou condições, né, das pessoas superarem o conflito ou superarem aquele problema. Na realidade, ela serve muito mais para gerar o potencial de seletividade, né, desse sistema. E aí a criminologia crítica muda essa abordagem exatamente para demonstrar esse problema, né? Que na realidade essa criminologia tradicional trabalha isso como uma patologia, como algo, o desvio dentro de uma perspectiva patológica, onde havia a possibilidade de talvez gerando-se o controle, e é por isso que, muito sabiamente, o professor Lélio Calhau colocou aqui de que parece que a gente vai correndo atrás e não consegue resolver absolutamente nada. Existe uma circularidade dos problemas e a gente não consegue realmente dar uma resposta adequada, porque, na realidade, o sistema muito mais funciona para comunicar essa hegemonia, né, de grupos sobre os demais, ou seja, comunicar como essa dominação se estrutura, do que propriamente para resolver o problema, ou seja, não há esse interesse. E aquele meu olhar jovem ali, na década de 90, quando eu escrevi essa dissertação, que já foi ali submetida ao primeiro crítico ferrenho, que já veio para a minha banca, que foi o professor Salo de Carvalho, né? Ele esteve na banca de dissertação e contribuiu muito, exatamente pelas críticas que ele formulou, e algumas de um caráter bem destrutivo com relação ao trabalho, e isso é importante para qualquer trabalho científico. Essas contribuições me fizeram ver que eu ainda estava muito nessa perspectiva patológica, né? De que eu tinha que dar conta, por intermédio do direito penal, desse problema ambiental, desse dano ecológico, e a gente precisava criar categorias de controle que ofertassem, né, algum tipo de resposta para essas questões. E a ideia era muito etiológica, dentro daquela perspectiva de que condutas, e aí você vai para a perspectiva do perigo, e nessa época, professor, já tínhamos muitos textos, né, do direito penal ecológico no Brasil e no mundo inteiro, ou seja, Echevarria lá na Espanha, Silvina Batigalupo, que já tratava da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, dos entes coletivos, né? Tinha um dos discípulos lá do Dominique Carreau, na França, também trabalhando la responsabilité des cadres de région dans le monde des affaires. Um capítulo do texto é exatamente sobre a responsabilidade das empresas, dos dirigentes no mundo dos negócios. Um capítulo era exatamente sobre a questão ecológica, sobre a questão ambiental. Então, nós tínhamos, sim, na década de 90, e a nossa lei 9.605/98, ela tratou da matéria. Então, tinha os textos do professor Herman Benjamin, que é um dos articuladores dessa legislação, de origem no Ministério Público, né? Hoje é ministro lá no Superior Tribunal de Justiça. Então, nós tínhamos uma série de contribuições interessantes, mas todas buscando criar o modelo de conduta adequado para a repressão que se antecipasse, já que a ideia era o seguinte: o dano ecológico, uma vez que ocorra, é basicamente irreversível, e aí eu preciso criar o que a gente chama de perigo, ou seja, dos tipos de perigo para lidar com esse fenômeno. E aí a perspectiva era, no gerenciamento dos riscos, que criar hipóteses de perigo abstrato. Era sobretudo isso, criar hipóteses de perigo abstrato. E olha o risco para esse perigo abstrato. Na época
eu, estudante recém-saído, achava que a solução realmente era por aí, ou seja, o dano ecológico, se ocorrer, ela vai gerar um grau de reversibilidade que se faz necessário a gente atuar com a abordagem do perigo abstrato. E aqui, vejam, eu separo as instâncias, acho que no campo administrativo e de prevenção é interessante, principalmente dirigido às empresas, ou seja, você especificar taxativamente determinadas condutas, onde você possa já estabelecer multas, interdições de atividades, isso é relevante. Mas no campo penal, isso vai produzir uma série de problemas com relação à ofensividade, a questão relacionada mesmo à antecipação da intervenção a qualquer lesão, que pode gerar aí problemas de atribuição dessa responsabilidade, que a gente sabe que traz, sim, uma série de desdobramentos e consequências que acabam, aí vem a criminologia crítica, selecionando as pessoas mais pobres. O maior exemplo está aqui na Paraíba, ali em Arentingui, aqui próximo, existe fazendas de camarão, cujas pesquisas, por exemplo, feitas por biólogos, demonstram que a qualidade da água foi perdida rapidamente com a utilização da carcinocultura. A oxigenação cai drasticamente. Mas o IBAMA adora multar índio que trabalha com o camarão ainda dentro do caçoar, que é o estilo do índio fazer o seu criatório de camarão, que é ecologicamente equilibrado e tal, mas as intervenções, justamente porque tem uma sobreposição entre APA, né, a Área de Proteção Ambiental, e terra indígena, cai mais sobre os índios. Os índios são preferencialmente multados, são selecionados como criminosos ambientais. Então, é só para que a gente tenha uma ideia de como a criminologia inventa os seus crimes e os seus criminosos, e ela está apta, muitas vezes, a ofertar essas condições aí de seletividade que não são nada interessantes, né? Então, a gente já... E exatamente as condições também da estrutura social para lidar com o evento de forma preventiva, muitas vezes pode gerar um custo que você torna inviável até a produção econômica em pequenas comunidades, ou seja, elas estariam aí lançadas também a uma determinada situação trágica, né? Ou seja, para sobreviver. Então, a miséria tem que ser tratada antes, muitas vezes, da preservação ambiental. Ou seja, só estou colocando aqui alguns elementos para que eu tenha preservação ambiental, talvez eu tenha que lidar com a distribuição dos bens sociais, com a questão da miséria de maneira prévia e possa lidar com melhor, né, com essa situação. E realmente preservar alguns ambientes de comunidades tradicionais, porque normalmente aquilo que a gente leva... Aqui me lembra muito o trabalho, Sven, do professor Ip Thompson, né, Edward Parker Thompson, num texto fabuloso, Senhores e Caçadores. Uma das primeiras leis ambientais criadas no mundo foi exatamente a Lei Negra de Waltham, que buscava punir caçadores e depredadores das florestas, já que as florestas, em tese, há uma coisa interessante na monarquia. Os bens na República pertencem ao público no contexto abstrato, a todos, mas estão ali na proteção do Estado, mas na monarquia são tesouro real. E aí houve uma questão muito interessante que produz o cercamento na Inglaterra. E vejam como a lei ambiental ela pode ser utilizada sobre esses aspectos igualmente, de como mudar, né, o perfil econômico, de como as coisas se produzem economicamente. Então, sobre o pretexto de protegerem os cervos, né, os cedros, os carvalhos ingleses, e proteger o meio ambiente, essas florestas foram consideradas patrimônio do rei, pertenciam ao tesouro real.
A primeira questão que isso faz é deslocar a competência para a resolução dos conflitos. Geralmente, os conflitos num determinado território eram resolvidos pelo júri local, que era presidido por um magistrado, né, que convocava a apreciação desses conflitos, os membros da própria comunidade, para lidar com aquele fato. Mas, quando o conflito passava agora a ter natureza de um dano ou uma lesão ao Tesouro Real, ele foi deslocado para a competência de Londres, ou seja, para a Procuradoria do Tesouro e a magistratura envolvida na proteção do Tesouro Real. Então, você já expropria o conflito que era da comunidade para um outro ambiente. Isso é uma forma inteligente de se produzir essa retirada aí do conflito local. Uma outra questão. As pessoas que normalmente vivem nas florestas, os povos de floresta ou populações florestanas, elas produzem realmente algum dano, algum elemento, mas é ecologicamente equilibrado, ou seja, existe uma estrutura conservacionista, né? Não é uma ideia de um ambiente intocável, selvagem intocável, mas é um ambiente administrado de maneira ecológica, né? Ou seja, onde essas pessoas mantêm com aquele ambiente uma relação não prejudicial ao ambiente. O que essa lei fez foi retirar esses povos da floresta dos territórios que eles ocupavam, porque facilmente, por exemplo, se eles usassem, exatamente o nome é lei negra, porque se eles usassem a face enegrecida, que era própria dos caçadores, iam para a floresta e se camuflavam, né? E essa lei negra, exatamente pela face escurecida dos caçadores, enquadrava de imediato essas pessoas numa pena de enforcamento, por serem encontradas com a face escurecida nas proximidades das florestas. Não precisava encontrar a caça, não precisava... Olha o que dá o perigo, porque dava a ideia de que essa ação, que nem era ainda a lesão, mas só o fato de eu enegrecer o rosto, me dava a ideia de que eu estava ali como caçador. E, obviamente, as pessoas que foram selecionadas como caçadoras pertenciam a essas categorias mais desfavorecidas, né? E foram levadas para o Tyburn de Londres e enforcadas. Muitas. E o Whitney Thompson mostra como é que essa coisa funciona, né? No contexto real. E, no final do livro, a constatação mais fantástica, né? Sobre o pretexto de proteger as florestas, o rei entregou elas às pessoas que as depredaram, porque, para que houvesse a proteção, ele concedia a possibilidade de exploração racional dos bens reais a determinados nobres ou burgueses mais, digamos assim, capitalistas mais desenvolvidos, que ficavam com vastas áreas na Inglaterra de concessão, no sentido de proteger a floresta real. Mas foi exatamente o período onde mais cavalhos foram derrubados, onde mais florestas foram derrubadas, exatamente levando ao processo de industrialização inglês. Então, Thompson diz que é bom a gente desconfiar das leis ambientais, que geralmente elas podem estar entregando o osso para as pessoas que vão produzir a devastação, principalmente como elas são construídas, né? Então, elas foram construídas para retirar os povos da floresta das florestas, no caso inglês, não estou falando no caso brasileiro, mas no caso inglês elas foram construídas para isso e produziram todo esse problema que eu estou aqui colocando. E nessa visão também de lidar com perigos abstratos, ou seja, de se antecipar a produção que esteja aí, né, visivelmente sendo gerada, né, dentro dessa ideia de uma conduta que se antecipa a qualquer tipo de lesão para que eu possa intervir, né, de forma
em tese, inteligente. Mas isso se comprova no campo penal, mas numa fábula, né? Já que... E é por isso que a criminologia crítica nos permite alcançar, né, uma série de questões. Eu depois teria também críticas à criminologia crítica, que a gente pode depois posicionar aqui, sobre o marxismo débil presente em algumas constatações, né? Isso foi feito pelo professor Danilo Zollo, pelo próprio Luiz de Ferraioli, em alguns textos interessantes, né? Onde eles criticam o Alessandro Barata. Nós vamos ter alguns textos na própria, o Paul, esqueço o nome, o Paul Rich, num trabalho fantástico criticando o Vallon e o Young, demonstrando que havia falhas também da própria criminologia crítica nas suas constatações. Isso a gente extrai. Mas essa mudança de perspectiva da não patologização do crime, que já tinha em algumas estruturas até conservadoras, não era também uma grande inovação, porque o Durkheim já havia feito isso. E eles próprios se referem àquele textozinho do Vallon e Young, né, sobre essa inovação trazida por Emile Durkheim, da não patologização do crime ser visto como um fato normal, né, que está dentro do contexto das relações sociais, que está no nosso cotidiano, e, portanto, a gente deve aprender realmente a lidar com ele. Uma outra questão que eu ponho em xeque diz respeito exatamente à responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Aí a gente vai ter uma série de problemas para lidar com essa perspectiva. A primeira questão é que não dá para enjaular uma pessoa jurídica, ou seja, colocar ela na prisão, né? E aí a gente já vislumbra aí algumas questões. Uma outra é da transcendibilidade penal. Uma coisa é o que o dirigente ou a assembleia faz, outra coisa são os trabalhadores, que quase sempre são extremamente prejudicados nesse tipo de intervenção. Por isso que é uma intervenção na economia, né? E isso acaba transcendendo e atingindo outras pessoas, porque gera desemprego, não é fácil, né? Não dá para a gente trabalhar aí num contexto comum com uma responsabilização individual. Ainda assim, é possível se construir, gosto muito do livro da Silvina Batigalupo, né, tratando da responsabilidade penal dos entes coletivos, essa possibilidade da gente construir uma faixa de responsabilização. Mas aí eu me pergunto, é necessário esse esforço no contexto brasileiro, onde eu já tenho uma lei de responsabilidade civil, as possibilidades de ação civil pública, de inquérito civil público, que levam também a suspensões de atividades, a intervenções do Estado na produção econômica dessas empresas e que produzem consequências muito semelhantes àquelas que eu poderia administrar no campo penal. Essa questão da necessidade aí dessa intervenção, se eu tenho outras estruturas no campo do direito administrativo, no campo do direito civil e do direito civil aplicado à responsabilidade civil do Estado e à responsabilidade civil também das empresas, que podem lidar com esse fenômeno de maneira até mais eficiente, propriamente, do que o direito penal. Porque o direito penal tem uma coisa, né? O professor Lério sabe que ele é um direito que sempre chega atrasado, né? Se eu preciso intervir, é porque a coisa já foi perdida, o bem já foi lesado, eu não vou. E aí, se eu tenho outras estruturas com as quais eu posso lidar, e aí talvez eu responda um pouco o que o professor Sven colocou, eu acho, sim, que tem muito a ver com a ideia da criminalidade econômica, com os abusos do poder econômico, mas tem a ver com a questão social em que nos encontramos e nos envolvemos. Na semana passada tivemos uma defesa de dissertação, de tese, né, muito interessante, de um aluno que está tratando do problema relacionado às relações de trabalho em operadores de telemarketing e as dificuldades que essas pessoas, até do ambiente institucional, né, as doenças laborais, principalmente perda auditiva,
depressão, que são resultados desse modelo de exploração aí pelo telemarketing. E uma coisa interessante é a própria descrição do ambiente, que é tipo um panóptico mesmo, né? Ou seja, como essas pessoas são submetidas a uma vigilância constante, né? E está ali. Então, ele trouxe algumas fotos das estruturas que demonstram, né, essa questão. Mas vem aquela ideia de que se eu aumento o custo e eu reduzo o número de vagas, e até essa competição que é fenomenal hoje, não só pela reserva da mão de obra, mas pela competição do homem-máquina com o avanço das inteligências artificiais, que já reduziram postos de trabalho mesmo no telemarketing, porque essas operações iniciais já são feitas hoje por uma inteligência artificial, né, que os bancos utilizam e tudo, que fazem o atendimento prévio até chegar. E em algumas coisas, essa inteligência artificial já resolve, não precisa passar para o atendente. E isso já é um elemento de desemprego, né, que vai vai aumentando. Então, qual a boa dosagem aí para intervir nesses abusos da exploração econômica, né, e da exploração sem gerar mais desemprego, por exemplo? Essa é a grande questão que ele tem colocado. Porque também, se você aumentar em demasia o custo, essas pessoas vão para o olho da rua, porque se eu conseguir que a máquina avance nessa possibilidade de comunicação, de inter-relação, aí, e olha que já era um emprego considerado um pouco mais qualificado do que o proletário comum, né? É o chamado infraproletariado, que é essa turma que está dentro dessa perspectiva, e isso tem que passar pela discussão de desenvolvimento econômico, de como a gente vai estruturar muito bem essas relações. E aí eu acredito que, se a criminologia verde se propõe a isso, ou seja, fazer uma análise mais ampla das relações, mas não a inventar os crimes ou as condutas, e esse é o problema da minha tese, da minha dissertação lá, do jovem Gustavo ali da década de 90, querendo inventar formas de reprimir, né, esse problema. Aí, se eu pudesse voltar, eu refazeria tudo, né, nesse sentido de não buscar mais essa perspectiva de intervenções, né, mas talvez de denunciar o problema e demonstrar canais, talvez, de restauração, de como... gente, obviamente, a gente vai ter que intervir, talvez multar as fazendas de camarão que trabalham com carcinocultura de expansão. Mas essa questão aí com os índios tem que ser repensada, ou seja, eu preciso criar novas formas de fazer, talvez, e pensar também numa pedagogia ecológica, numa pedagogia ambiental, essa perspectiva da educação para o meio ambiente, da educação ambiental, que vai produzir um aprendizado mais contínuo, e aí ela serviria de ponte, né, para que talvez essa cultura que é conservacionista e que não fere o meio ambiente, que é a dos índios, que é a dos povos da floresta, que sejam o grande aprendizado, o grande elemento que a gente tem que ir lá buscar para tentar uma produção mais racional, menos agressiva ao meio ambiente, menos. E aí eu preciso, na realidade, criar aí canais, né, de comunicação, né, entre essas culturas, e o direito poderia servir como essa ponte, né, mas não de inventar novas condutas a serem reprimidas. Não sei se eu me faço aqui entender. Eu acho que isso pode gerar mais seletividade e mais gente que não deveria estar lá no sistema entrando de forma abusiva, né, e muitas vezes contrária. Isso geralmente serve contra
as categorias mais populares ou as visões mais emancipatórias, né? Se volta sempre contra essas categorias. Bom, era isso. Muito obrigado, Gustavo. Mas é uma série de perguntas altamente interessantes que você levantou. Eu, pessoalmente, você lendo um pouco aqui as suas críticas, eu até um pouco estava achando até que ponto ele vai, inclusive, agora dizer precisamos de um direito penal ambiental, porque, enfim, por que criminalizar? Certamente sempre em geral os mais pobres. Isso é um dilema geral do direito ambiental. Eu, pessoalmente, eu penso como que essa ideia de acreditar que não vale a pena refletir sobre a criminalização de empresas e corporações. E uma das grandes lacunas no próprio direito penal. Nós estamos imaginando que nós vamos logo, a gente vai, de certa forma, aplicar como sanção a eliminação de uma empresa. Assim, então, a gente vai apagar emprego, coisas que estavam funcionando. Mas, no meu conhecimento, se a gente vai analisar corporações, as entidades, os lugares onde foram tomadas essas decisões estratégicas, né, que, enfim, tinham essas consequências altamente nocivas. Eu vejo, sim, de pensar a utilidade do direito penal, porque, sobretudo para estigmatizar melhor, e não deixa isso simplesmente como algo que simplesmente acaba na justiça civil. Só que agora pensar, essa é a discussão que quero, inclusive, depois abrir aqui para o público. Eu acho que o dilema ficou claro, sobretudo, é muito difícil, né, aplicar leis ambientais, proteger o ambiente, né, num país como o país brasileiro, castigado a sua sociedade por uma altíssima desigualdade social, pobreza, né? Enfim, quando as pessoas não têm mais como pagar o botijão de gás, eles vão lá e pegar o passarinho, etc., e vender o que tem, simplesmente, né? Correndo o risco, né, de ser multado, etc., de um Estado que é percebido como ter pouca legitimidade, né? Inclusive, eu gosto muitas vezes, inclusive, até de uma organização criminosa, né, que está extorquindo impostos, né, legalizando o que deve ser ilegal, na verdade, e sobretudo na área ambiental nesse momento. Então, que jogo é esse, né? Só a perspectiva da pessoa comum. Eu vou provocar, agora acredito, claro, sim, educação ambiental. Tudo bem, mas educação não gera, agora a comida, né, no prato das pessoas, né? Tem como podemos trabalhar, então, esse dilema, né, com aplicando os conhecimentos da criminologia crítica. Vou passar a palavra ao professor Leio. Professor Sven, eu vou concordar com tudo que o professor Gustavo falou. Vou acrescentar alguns pontos que eu acho interessante, porque o professor Gustavo está melhor do que eu. Ele, pelo menos, acreditava nos anos 90 no direito penal. Eu já não acredito no direito penal desde que eu nasci. Então, mas eu também não sou aquela pessoa que entende que podemos conviver sem o direito penal. Eu sou minimalista, lógico que cada um tem suas gradações, mas, assim, vocês podem ver que a minha fala, meu lugar de fala, não é o de um penalista, é de um criminólogo. Mas o professor Gustavo está tão certo sobre o que ele falou aqui sobre a questão dos índios. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma foto que ela está na mídia. Ela está sendo divulgada na mídia aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Essa aqui que eu achei aqui na internet é de Rondônia. Mas o que acontece? Em vários locais, está acontecendo o seguinte: tudo que não é terra indígena está sendo desmatado. E os únicos lugares que não estão desmatados nos mapas de satélite são as terras indígenas. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui, mas não é difícil vocês encontrarem
essas fotos no Google, porque elas estão sendo, de forma recorrente, publicadas na grande mídia, né, nos principais jornais. O Globo, a Folha de São Paulo, Estadão, e pode-se falar o Valor Econômico, está sendo sempre republicado. O que você falou sobre a questão dos índios aí? Tem crescido cada vez mais a necessidade de se discutir os valores que os povos originários têm com a sua relação com a natureza. Você falou aí interessante, né? Que não, porque realmente se deixar por exemplo, se tiver 500 pessoas numa terra indígena, eles vão tirar ali para alimentar, vai. Mas acontece o seguinte, se tiver 500 ou 50 mil ou 10 mil, eles não vão utilizar o sistema nosso de produção. Porque eles vão seguir aqueles outros, o bem viver, que agora está muito em discussão, que os povos originários, né, da América, né? Porque é o seguinte, qual o sentido de ter coisas que você não precisa? Então, assim, muito disso está sendo rediscutido através do bem viver, que também não é muito diferente de um valor africano que está se falando também muito no Brasil agora, que é eu tive que anotar aqui, porque toda hora eu falo errado. Ubuntu. Eu tenho um professor aqui que é do Congo, professor Kiong, e ele falou isso aí, ó. A África vive uma outra realidade cultural. E aí, o que está acontecendo lá? Ele falou assim, ó, não tem caso do Covid, não tem vacina lá. Pessoas estão ajudando em rede uma a outra. Em muitos casos, né? Então, o que acontece? O nosso modelo de sistema que a gente vive, ele é totalmente inconsequente. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu agora terminei os créditos, eu não tinha pensado em trabalhar um outro tema que cresceu muito no Brasil nos últimos 3 anos, que tem a ver com a nossa fala aqui hoje. Porque nós estamos falando aqui de direito penal ambiental, nós estamos falando aqui de criminologia verde. Talvez tenha frustrado vocês um pouco na questão do green collar crimes, porque nós não temos isso aqui. Nós não temos nenhum white collar crimes estudado a fundo aqui, gente. Não tem. Não tem, ó. São poucos os autores brasileiros que estudam Sutherland até hoje. Mas o que na minha visão, na minha percepção, tem crescido muito nos últimos 2, 3 anos e que vai forçar a criminologia verde para frente e o próprio direito penal ambiental ser repensado. Porque tem que ser repensado. Se você pegar... quando o professor Gustavo estava falando, eu peguei aqui e falei assim, deixa eu fazer uns cálculos aqui na minha... Porque a vida de professor é assim, né? Os outros estão falando, a gente está anotando aqui tudo no papel, depois é uma confusão para descobrir o que foi que a gente anotou aqui. Mas olha, Gustavo, a lei dos crimes ambientais, os crimes em espécie, os tipos penais, eles começam no artigo 29 e vão até o 69. Então, em tese, mais ou menos, porque tem crimes lá que tem só uma ou 2 linhas, né? E tem crimes que têm incisos diferentes. Então, assim, os fatos criminais são muito maiores que 40. Mas é óbvio que as pessoas que têm um pouquinho de raciocínio na cabeça já chegaram a essa conclusão, que essa lei precisa ser revista. É uma lei de 98, muito interessante para o momento que ela veio, mas tem coisa que está ali que deu certo, e tem coisa que está ali que não deu certo. Não tem como a gente punir. E aí, é um caso que sempre nós nos deparamos no juizado especial criminal, as pessoas chegando lá, acusadas, pessoas com 50, 60, até 80 anos de idade, porque estava com um papagaio há 30 anos com ela, enquanto não há um tipo penal específico para o tráfico de animais. Isso que foi interessante. Mandei um artigo para o Comped, há 2 Compeds atrás, né? E aí, na hora que eu mostrei para o meu orientador, ele falou assim, qual é o fato novo? Porque eu tinha escrito um artigo em 2003, onde eu criticava a não existência de um tipo penal específico para tráfico de animais. Aí ele virou para mim e falou assim, qual que é o fato novo que tem aí, Lélio? Aí eu tranquei na hora, né? Falei assim, qual é o fato novo? O fato novo é o mesmo. Mas qual é o fato novo, então? O fato novo é a omissão. Por quê?
Porque ela está configurada. Se eu escrevi um artigo em 2003 falando que era importante ter um tipo penal específico para tráfico de animais, e que estão levando os senhores de 80 anos de idade lá para o juizado toda hora com um papagaio de 30 anos que estava com ele. Lélio, me permite uma parte. Sim. Esse senhor está com o papagaio num poleirinho lá no barraco. Sim, Porque se ele tiver com vários papagaios, várias araras dentro daquele gaiolão, ele diz que é um santuário de aves que tá. E aí ele recebe até investimentos, né, para poder fazer a preservação daquela espécie. Mas né? No dia a dia, pode ser que em outro lugar seja uma arara, um animal da fauna silvestre. Mas eu penso o seguinte: olhem para vocês ver, cadê o princípio da razoabilidade nisso? Punir um caso desse e deixar o traficante de animais 25 anos depois sem um tipo penal. E vocês sabem como que é o tráfico de animais, né? Eles botam lá 100 papagaios ou 100 trinca-ferros. Pega 100 trinca-ferros no Nordeste ou no Centro-Oeste para remeter para o Sudeste, que é o principal, que é daqui que sai o tráfico internacional. Eles botam, às vezes, dão algum remédio para o papagaio ou o passarinho ficar meio atordoado e bota numa mala, e bota dentro do ônibus, e manda. Quando chega aqui no Sudeste, aonde é o fomentador do tráfico, né, porque, na verdade, a apanha é feita em outros locais, mas é daqui que vai para a Europa. Morrem 90 passarinhos dos 100. E é algo muito lucrativo, porque se 10 sobrevivem, eles ganham muito dinheiro. Então, você vê que essa lei, ela falta uma razoabilidade. A lei de crimes ambientais. Já seria o caso de descriminalizar várias condutas que estão lá e inserir talvez uma ou outra para aqueles casos que são penalmente relevantes, onde há uma danosidade. E aí é interessante, Gustavo, porque igual eu tenho falado, a criminologia verde, ela está procurando dano social, não é nem tanto crime não, porque ela sabe, igual você falou, ela sabe que quando a proteção jurídica vai atrás do crime, o dano já ocorreu. Então, nós temos que ir o quê? Na prevenção do dano. E algo muito interessante da criminologia verde é que a criminologia verde, ela busca estudar também os danos lícitos. Por quê? Porque se no direito penal uma autorização legal, não há crime. Mas a criminologia verde, ela sabe que, muitas vezes, os estados estão envolvidos nos danos ambientais. Então, ela recomenda que se estudem todos os danos, mesmo os que são realizados com autorização de lei, de licença, do que for que seja. Eu duvido que esse desmatamento que está acontecendo no Brasil, várias situações, eu duvido que não tenha uma licença ambiental no meio, autorizando, talvez não a área toda que foi desmatada, mas cadê o Estado para fiscalizar tudo que tinha que ter sido? Não há. Então, a criminologia verde, ela busca, talvez por conta do princípio da precaução, que é o princípio do direito ambiental, ela busca... Vai ter gente que vai chiar. Nossa, meu Deus, isso aí é direito penal do inimigo, está antecipando a punição. Não. Primeiro que é o seguinte, se há condutas penais que elas não são relevantes, não deveriam estar criminalizadas, a gente tem que ter um amadurecimento para discutir isso sem extremismos, e descriminalizá-las. Não há sentido de manter. Porque se você mantém, não sei se o doutor Gustavo concorda, o doutor Isnei concorda, se você mantém uma conduta penal que não é relevante, além de todos os problemas dogmáticos que tem, do princípio, da falta da ofensividade e tudo, você está gerando uma descrença para o sistema da justiça. Tipo, dano culposo lá para plantas ornamentais. Isso aí. Tá lá, esse aí é o primeiro que já era pra, isso aí eu não sei como que o Supremo não falou que isso é inconstitucional até hoje. Já era para ter retirado esse tipo penal do ordenamento. Mas o que acontece? Nós temos, então, a criminologia verde, que está vindo aí devagar. Não tem ainda discussão de crimes do colarinho verde no Brasil, embora eles existam. Aí a pessoa pode perguntar assim, Lélio, como é que eu faço para separar crime organizado do crime do colarinho verde na questão ambiental? Olha, isso é uma situação difícil de falar em pouco tempo, né? Mas, basicamente, é o seguinte, eu penso que quando não há autorização nenhuma do Estado para nada, é crime organizado para mim.
Por exemplo, para mim não pode ser outra coisa essas invasões às terras indígenas pelos garimpeiros com 50 máquinas, 50 escavadeiras, com dinamite. Isso aí, para mim, é crime organizado. Por quê? Primeiro que tem que ter muito dinheiro para fazer isso. Não é o garimpeiro que está ali com a... Aqui em Minas tem muito disso, né? Aquele garimpeiro que está com a pazinha ali, que está fazendo um buraco, e eventualmente acontece uma tragédia que o buraco cai e ele morre. Nós não estamos falando nisso. Nós estamos falando de muito dinheiro. Então, crime organizado, para mim, seria mais ou menos isso. Seria, na questão ambiental, seria aquela coisa que está visivelmente na cara que é ilícito. Não pode ter garimpo em terra indígena. Então, se você encontra 50 escavadeiras numa terra indígena, com a pessoa usando helicóptero, avião e coisa assim, para mim é crime organizado. A tendência é ser um crime organizado ambiental. Já o crime do colarinho branco é algo que é feito nas sombras. E, no geral, dentro de estruturas lícitas. Eu vou deixar aqui para vocês, aqui, que é bem interessante, uma sugestão de leitura. Esse livro aqui é um livro que traz fotos do inquérito policial de Brumadinho, do desastre de Brumadinho. Eu até vou entrevistar esses autores aqui no meu canal, mês que vem, mas o que eu achei mais interessante disso aqui são as peças. Gente, eu queria só registrar aqui a presença do meu amigo Luciano Nascimento aqui. Está aqui. E aqui tem peças. Depois passa o nome dele completo. Sim, eu vou. Quando voltar a palavra para você, Gustavo, se o professor permitir, eu vou escrever no bate-papo aqui para vocês o nome dos livros. Gente, tem conversas aqui de gerentes e gerentes da Vale, onde eles estão discutindo o nível de proteção das barragens. Mas o nível está baixo. Não, mas tem um autor lá no Cafundó que fala que o nível pode ser esse. Mas está todo mundo falando que... Não pode, não é um nível de segurança que a gente... Não, vamos... Gente, se vocês verem os e-mails que tem aqui nesse livro aqui, vocês vão ficar aterrorizados. Isso aqui, para mim, é crime do colarinho verde, que aconteceu aqui. Porque são estruturas lícitas que estão trabalhando na sombra para atender objetivos capitalistas, objetivos objetivos maiores, né? E acontece uma tragédia. Mas eu vou deixar esse livro para vocês. Aqui, gente, a melhor coisa nesse livro aqui são as partes do inquérito. Porque aí são as pessoas que estão envolvidas que estão falando. Então, eu quero só para finalizar essa parte aqui, eu deixo para vocês aqui a minha conclusão sobre essa questão da criminologia verde, do crime do colarinho verde, e um outro movimento que eu acredito que vai ser o grande movimento na área ambiental dos próximos anos, que é o ecossocialismo. O ecossocialismo está crescendo muito nos últimos 3, 4, 5 anos. Muito. Em conta pelo trabalho de uma menina que tem aí na internet, que até ela é doutora, ela chama Sabrina Fernandes. Mas a Sabrina Fernandes, ela está ajudando a traduzir vários livros sobre ecossocialismo. E, gente, o ecossocialismo, o livro que eu posso deixar aqui a dica para vocês, que talvez vocês gostem, é o mais fininho de todos, que são algumas palestras. O que é ecossocialismo, do Michael Levy, né? Michael Levy. Vou deixar para vocês aqui. Esse livro aqui, gente, ele tem uma pegada muito interessante, Gustavo. Por quê? Você lembra que você falou da questão do que tá punindo o rico e não tá, porque preservava a questão ambiental lá há 100, 200 anos atrás, a floresta era da coroa. Se saqueasse lá, o ouro era de Portugal, o ouro nosso é da União, né? A pessoa consegue, mas assim, vejam que o próprio direito minerário atual é assim, né? O ouro é da União. Mantém essa estrutura de concessão, né? Você pode explorar com concessão. Você tem que ir lá no DNPN. Você vai no DNPN e pede uma pesquisa, né? Para você ter... Mas olha... Sabe-se que, por exemplo, na Paraíba tem a turmalina, né? Que é cara como pedra. E determinadas áreas são ricas. Mas as concessões só foram dadas para 3 exploradores. Porque, como a gente não sabe, né? O subsolo paraibano está todo dividido para 3 pessoas, né? 3 empresas, 3 grandes
Aí você tira como isso é complicado, né? Assim, em termos de... E daí o que se pode gerar. Porque aí nessa exploração de subsolo, quer ver um desastre recente que está ocorrendo? A Braskem lá em Maceió, Alagoas, né? Na retirada do Salgema, né? Tá fazendo desaparecer 4 bairros urbanos, estão afundando. 60 mil pessoas foram deslocadas nos últimos 5 anos, né? Não estão nas suas casas, e a indenização das casas tarifadas não corresponde ao valor real da casa. Casa que custava 300 mil, indenizada aí por 60, 80 mil reais. Está compreendendo que o drama é grande. E aí a forma como é que a gente controla essa exploração também dos subsolos, né? De como isso... e como se promove. Aí porque o pessoal fala, não, vamos construir sobre barreiras também. Por que é que se autoriza essa construção no Nordeste em solos de falésia ou barreiras? Porque, por exemplo, aqui a gente tem um bairro em João Pessoa que é totalmente ocupante da falésia. Se não ocorrer, eu quero estar enganado, mas se em 50 ou 60 anos não se repetir ali no altiplano algo muito semelhante ao que está ocorrendo no Farol e no Pinheiros, lá de Alagoas. E isso sem precisar de exploração, porque aqui se autoriza perfurar poços artesianos, todo mundo tem sua aguinha, mas cada prédio daquele com 60, 40 andares com poço numa área de barreira, vai cair, meu amigo. Vai ver. Eu quero estar enganado, mas dá 50 anos para frente. Eu sou morador de casa no altiplano, espero que não vai cair na minha cabeça, mas a gente chegou agora, mas a hora, inclusive, para incluir os presentes aqui em nossa sala virtual. Agradeço aqui pelas várias colocações. Possivelmente vai ter, mas já tem aqui o Paulo, que logo vai ter uma pergunta, né? Eu sempre digo, nada tem prático melhor do que uma boa teoria, de certa forma, né? E a pergunta é, de certa forma, o que essas teorias sobre green collar crimes realmente podem oferecer? Eu pessoalmente, a gente gosta muito dessa análise econômica, porque se a gente vai, por exemplo, dizer, nós temos mercados ilícitos, e a gente foca, por exemplo, naqueles que são os fornecedores, na oferta, a gente vai ver que a gente criminaliza o pobre, né, que vai tirar, de certa forma, mas a justiça não chega perto das empresas, dos verdadeiros traficantes, né, dessas espécies que nós temos. Por outro lado, isso também seria muito utópico, na verdade, acreditar que a gente possa educar a sociedade que gera essa demanda, né? No sentido de agora logo se tornar ecossocialistas. Isso será muito difícil de fazer. Então, o dilema, de certa forma, continua. Talvez o Paulo tenha uma pergunta ou até crítica ou observação nesse sentido. Você pode falar ou jogar uma pergunta aqui no chat. Boa tarde a todos. Eu tenho 3 perguntas, 2 para o professor Lélio e uma para o professor Gustavo. Professor Lélio, a gente vê que diariamente princípios como prevenção, precaução e o próprio estudo de impacto ambiental, que é exigido pela Constituição, muitas vezes são deixados de lado, né? Então, assim, qual a relação entre a livre iniciativa econômica e a criminologia verde no tocante ao dano ambiental? É a primeira pergunta. Já a segunda pergunta é essa questão que o senhor fala do tráfico de animais silvestres e aquelas pessoas que criam animais silvestres, né? Eu vejo, por exemplo, que determinadas sentenças, elas são mais danosas, né, ao animal, por exemplo, porque, pegamos um exemplo, aquele animal que está com uma pessoa por anos e anos, se ela for incorporada novamente ao ambiente florestal, ela, consequentemente, vai ser ou vítima de caçadores ou de outros animais, ela vai ser uma presa, né? Então, como o Ministério Público tem se posicionado sobre isso? É a segunda pergunta. Já ao professor Gustavo,
A gente vê, professor, que diariamente os crimes que são mais noticiados são crimes contra o patrimônio, né, ou de drogas. Crimes ambientais são pouco falados, praticamente não se falam sobre eles. Talvez isso tenha a ver porque boa parte das pessoas que são seus agentes, que praticam esses crimes, tem a ver com o colarinho branco? Satisfeito. Obrigado, Paulo. Beleza. Posso responder, professor? Tá, vamos começar pela mais simples, né? Que é a do Ministério Público. Olha, Paulo, eu penso que os promotores de justiça, eles aplicam a lei. Infelizmente, se a lei dos crimes ambientais ela é falha, muitas vezes a aplicação vai ser ruim. O que pode ser feito, muitas vezes, é que a jurisprudência tem trabalhado isso aí. Então, por exemplo, eu até fui contra a aplicação do princípio da insignificância nos crimes ambientais, mas, pensando bem, não seria muito mais justo aplicar o princípio da insignificância, nesse caso do idoso que está com um papagaio, do que instruir um processo que vai ser danoso para todo mundo, vai ser até cruel, né? Porque isso, pensa bem, submeter uma pessoa de 80 anos para ir no fórum, já foi na delegacia, né? Então, assim, alguns colegas meus, e eu tenho seguido esse caminho de pedir o arquivamento alegando que não tem ofensividade penal no caso concreto. Esse é um caminho, porque, por outro lado, o que acontece é o seguinte, aqui em Minas está tendo muitos problemas do tráfico de animais, assim, e, por exemplo, não sei se tem muito trinca-ferro aí. Tem, Luciano? Trinca-ferro, esse pássaro? Ele é um pássaro que canta. Aqui, então, assim... Aqui desconheço. Mas canário da terra deve ter muito aí, né? Canário já tem. Então, vamos pegar o canário da terra. Para vocês terem uma ideia, 15 anos atrás, um canário da terra que era retirado na natureza era vendido por R$400 aqui em Minas. Imagina quanto um canário da terra deve chegar na Europa, lá o preço. Então, assim, tem uma máquina muito grande por trás disso. Esses casos do senhor idoso com papagaio, que acontece muito, é um caso paradigma para o MP. Porque a gente pensa que não deveria ter lei criminalizando esses atos. Agora, o que acontece muito é que vem junto, e aí talvez seja a minha grande crítica, num artigo que eu escrevi para o Comped, há 2 Compeds atrás eu falo isso. O problema é que o artigo 29 leva junto o senhor do papagaio e os traficantes de animais, eles vêm junto. Só que o senhor do papagaio vai vir uma vez a cada 20 anos, talvez. E a pessoa que apanha para o tráfico de animais, ele tem 15 ocorrências, ele tem 20, ele tem 30, e ele está rindo todo mundo. Então, assim, uma lei ruim vai prejudicar a ação do Ministério Público nesse, porque aqueles promotores que estão processando esses senhores, eles deveriam, eles deveriam estar atrás das quadrilhas, né? Que ficam botando os papagaios e os pássaros nos ônibus, em caminhões, né? E mandando, onde chegam 90% mortos no destino, e mesmo assim dá muito dinheiro para eles. Essa seria a pergunta mais fácil. Assim, mas é uma pergunta difícil também. A outra pergunta é a seguinte: Paulo, tem uma discussão sobre aonde que a criminologia verde está localizada, epistemologicamente. E eu vou te falar as 2 posições que existem. Eu, por enquanto, estou na posição do Sá de Carvalho, que entende que a criminologia verde, a criminologia feminista, a criminologia dos condenados, a criminologia... O que mais que nós não podemos falar? Essas criminologias parciais seriam chamadas criminologias pós-modernas. O professor Sá de Carvalho, a criminologia cultural, entende isso. Mas a professora Marília Budó já entende que a criminologia verde, ela faz parte da criminologia crítica. E olha, no início eu não estava concordando muito com ela, não, porque eu achava que a criminologia verde, estando separada da criminologia crítica, ela teria mais autonomia até para criticar a criminologia crítica. Por quê? Qual que é o problema? E o professor Pedro Demo fala isso naquele livro Praticar Ciência. É que toda teoria crítica, o maior defeito dela é a falta de autocrítica. Então, o que acontece? Se você deixa a criminologia crítica fora da criminologia verde, a criminologia verde teria questão de criticar mais a criminologia crítica onde ela não funciona. Porque também
não existe essa história de teoria que está 100% perfeita, que é imutável. O próprio conhecimento científico ele é sempre provisório. Mas eu cheguei à conclusão, estou chegando a essa conclusão, que eu acho que ela está coberta de razão. Por quê? Paulo, olha aonde surgiu essa discussão da natureza na criminologia crítica. Se você olhar bem, a gente voltar lá em 1842, naquele jornal da Gazeta Renânia, o Marx criticava o fato daquela lei da Renânia, acho que era da Prússia, o professor Gustavo estava naquela época lá, professor Gustavo, era Prússia ainda, né? Mas eu acredito que era Prússia. Ele criticava, o professor Gustavo deve ter lido esse livro, são artigos, né, que viraram o livro, né? Gente, olha para você ver, o Marx já criticava isso. Como é que vocês podem prender gente porque está pegando graveto de madeira na Floresta do Nobre? E olha essa foi a cópia da lei inglesa, a lei de Walton, que é exatamente daquela transição de Anne Stuart, né, que é Sim. O Walpole. Então, aí eles pegaram aquilo. Naquela época tem uma coisa interessante. O monarca inglês, com a saída da última Stuart, eles não queriam que um monarca católico assumisse, né? Então foram atrás do protestante mais próximo na família, ou seja, na família real extensa, para atribuir. E exatamente uma família saxônica, né? É a Sacha Coburg-Gotha, isso aí o Sven deve saber, né? Que foi a indicada para ficar no lugar dos Stuart. Por quê? O Walpole foi muito sábio nisso aí, que era o primeiro-ministro na época. Eles estão mais interessados com a Saxônia naquele período do que com a Inglaterra. E vai deixar a gente mais livre aqui com o parlamento para lidar com isso. Só que aí eles copiaram, né? Ou seja, pegaram muitas dessas legislações liberais que estavam sendo produzidas no parlamento inglês e levaram para o campo continental europeu, né? E aí o Marx já pegou uma norma que realmente já tinha sido testada e aprovada pelos liberais, né? Que era essa lei negra de Walton, que era exatamente isso, reprimir quem pegava graveto na floresta. Quem pegasse graveto na floresta eram 50 tipos punidos com pena de enforcamento. Um deles era esse. E só para acabar então minha parte aqui, voltar a palavra para o professor Sven, professor Gustavo, pensa bem, então a criminologia verde está hoje aqui brigando, você faz parte da criminologia crítica, não, você faz parte das criminologias pós-modernas, não chegou à conclusão ainda. Provavelmente os americanos da criminologia verde lá não vão querer ser criminólogos críticos, porque a criminologia crítica é minoritária lá nos Estados Unidos. Mas, olha, pensa bem, quando o Marx falou isso lá na Gazeta Renânia, e lá, tempos depois, quando como é que chama o companheiro do Marx lá? O Engels, né? Engels. Juntou lá o Capital 3, e lá tem um artigo que fala de uma expressão que eu acho fantástica, e eu quero encerrar aqui para falar com vocês, que é a ruptura metabólica. Gente, o sistema todo nosso é feito para destruir a natureza. Ele provoca isso, que foi escrito lá, essa ruptura metabólica. Não tem como o planeta funcionar bem com isso. E, depois da década de 50 do século XX, com a tal da grande aceleração, o Zé Elida Silveira fala isso nos livros dele, a velocidade da destruição está muito mais rápida. Então, a questão já passa eu acho que a questão ambiental passa pelo sistema. Então, e a última dica para vocês, acabou de sair aqui, no Brasil, não sei se vocês já tiveram, peraí que aqui tem que ir para o lado contrário. O Ecossocialismo de Karl Marx, de um autor japonês, do Kore Saito, está publicado pela editora Boitempo. Vou começar a ler o meu agora, que é Ecossocialismo na Veia. A gente tem que ler, gente. Para concordar ou discordar, a gente tem que ler primeiro. Então, eu acho que criminologia verde vai vir aí, vai crescer muito, mas eu acho que quem está crescendo muito agora, e vai crescer muito, e vai ajudar a empurrar a criminologia verde para frente, e o direito penal ambiental se repensar, é esse movimento chamado ecossocialismo, que está crescendo cada vez mais. Volta a palavra, professores, vem. Bem, tem aqui a Natália,
que também tem uma pergunta. Boa tarde a todos. Eu gostaria mais de fazer um comentário a despeito do assunto que Lely falou sobre a questão da comercialização de animais silvestres. Aqui em Campina Grande, na Paraíba, a gente tem uma feira chamada Feira da Prata. E nessa feira, ela tem todo domingo esse encontro de pessoas que têm pássaros, têm criação. E nesse encontro elas vão trocar, fazer troca, venda, tem a disputa do passarinho que canta mais, algo do tipo assim. Mas ocorre que no dia 9 de agosto houve uma fiscalização no local. Nessa fiscalização, quando o pessoal viu a viatura, elas começaram a se adentrar do local. E uma pessoa, um homem negro, começou a correr e levou um disparo na perna. Ele estava de costas. A alegação da fiscalização foi que pensou que ele ia tirar uma arma da cintura. Como que você tem essa visualização de uma pessoa que está correndo de costas? Quando essa notícia ela veio à mídia, a mídia ela só quis focar no pássaro, na comercialização do animal, na questão do crime em si. E começou a meio que mascarar a conduta arbitrária do policial. E na entrevista, quando você escuta a comandante do batalhão, ela explica o porquê que foi lícita a resposta dele. E quando você vai nos comentários da reportagem, 90% defende a atuação, 90% reforça aquele ditado, se correu é porque deve. Mas você não olha para a conjectura social que se deu aquilo, você não olha para o fator principal, era um homem negro. Então, aconteceu esse fato no mês de agosto. O ponto que eu queria falar sobre isso, que foi dito, era esse levantamento, mas eu gostaria de fazer um outro comentário. Mas se quiser falar algo agora, eu posso aguardar para falar depois o outro. Pode falar. O outro comentário é acerca do levantamento do olhar capitalista em prol desses grandes acidentes ambientais. Você percebe, quando você olha a destruição da vegetação que houve, da água potável, das habitações, as pessoas que ali moravam que foram mortas, os vários trabalhadores que estavam executando suas atividades laborativas e perderam suas vidas naquele dia. Quando você olha para todos esses elementos que sucumbiram ao mar de lama sem necessidade, quando você vê que era um crime que poderia ter sido evitado, a partir do momento que vem a mídia, justamente esses laudos técnicos que mostram que a empresa sabia do risco do rompimento. Então, a partir do momento que você sabe do risco do rompimento, você está compactuando com o risco que aquilo pode levar para aquele corpo social que ali vivia. Então, a gente vê o elemento culpa, omissão, imprudência, a gente vê o tipo penal, nexo de causalidade, tudo presente. Mas aí você também vê a ponderação daquele empresário sobre a vida daquelas pessoas, porque ele sabia do risco, mas economicamente falando, para ele tinha mais vantagem seguir com a atividade. Para ele tinha mais vantagem, por exemplo, liberar uma propina numa ação de fiscalização para encobrir que aquele erro estava visível, que ali estava constando a clara e evidência potencialidade do rompimento. Então, aí você vê a valorização daquele empresário, da vida, e a valorização também é quando ele vê que vale mais a pena ele enfrentar uma ação penal do que ele interromper as atividades dele para impedir um desastre maior. E aí você entra em um contexto de responsabilidade que tem no Brasil, que é a banalização valorativa das responsabilidades civis e penais nas questões de quantio. Porque quando você aplica para mim uma multa de 200 mil, está fora da minha realidade. Mas quando você aplica uma multa de 200 mil, de 1 milhão para uma grande indústria, aquilo ali não é nada para ele. Então, se vale mais a pena economicamente enfrentar um processo que eu vou perder um valor irrisório, então eu não vou parar minhas atividades. Eu vou enfrentar
aquilo no tribunal. E o outro fator, além dessa banalização valorativa, é a questão da morosidade do processo. Porque o rompimento da barragem ele ocorreu em 2015 e até hoje tem famílias que não recebeu o mínimo de aparato daquela empresa. E aí você vê famílias que já estão cansadas, destruídas psicologicamente e emocionalmente, e passa 3 anos tentando ganhar o mínimo de uma condição mínima, de uma coisa que não foi culpa dela, passa 3 anos e ela está cansada. Aí você vê um percentual de pessoas que desistem no meio do processo porque estão cansadas. Isso é rentável para essa empresa. Então, você vê no cenário do Brasil essas duas características propiciais para os empresários. E ele vê, poxa, por que eu vou impedir o desastre se, verificando esses outros pontos, para mim é mais rentável economicamente falando? E aí, para concluir, a gente pensa em quem? A gente pensa em Baum. A gente pensa, Baum, no gozo da sua atemporalidade, o como que ele está presente hoje nas nossas relações interpessoais. E o quanto que às vezes não me surpreende justamente por estudar esses contemporâneos e entender que são fatos que são reflexos da atividade humana. É isso. Natália, eu estou só aqui deixando para você essa dica desse livro, O que é a Justiça Ambiental. É um livro brasileiro do Henri Axelrod, acho que ele é professor no Rio de Janeiro, de Direito Ambiental, e aqui fala do tema racismo ambiental. Natália, eu tenho que dizer para você que não é só a empresa, não, é o sistema todo que deixa os pobres morando nas pirambeiras, né? Ô, Luciano, me corrija, pirambeira mesmo? É pirambeira? Aquele morro quase caindo assim, o morro, é morro íngreme, a gente chama pirambeira aqui. Por aqui eu não conheço a terminologia. Mas como que é o nome daquele morro alto que as pessoas ficam... Às vezes a pessoa mora lá... É morro mesmo. Aqui é morro. Mas o morro muito íngreme, não tem um apelido aí, não tem? Não, Natal isso é corriqueiro. Aliás, é um... Exatamente. Agora pensa bem. Lá em Areia Preta. Natália, não é a empresa, é o sistema todo que convive com isso, que um pobre está morando lá e que na hora que der uma enchente, não vai chover agora não. Olha, primeiro que é o seguinte, pode chover daqui a 15 minutos. E pode vir uma tromba d'água daqui a 15 minutos. Ó. Quem que vai morrer, você acha? E aí, os defensores da justiça ambiental e do racismo ambiental falam: quem vai sofrer mais com as mudanças climáticas são os pobres e, em grande parte, população negra. E o sistema nosso, social, permite que essas pessoas estejam lá, mesmo sabendo que elas podem morrer se eventualmente der uma chuva pesada de uma hora para outra. E, mas não tem chance, Lélio, isso aí não é fato. Não é fato? Olha para você ver como que morrem pessoas pobres em desastres ambientais, porque eles sempre estão... Eles são sempre as pessoas mais vulneráveis. Fora que são as pessoas que mais vão pegar doença por causa que não tem saneamento básico. Então, deixa essa dica para você, esse livro, e deixei um vídeo aqui meu para vocês, no meu canal sobre racismo ambiental. Obrigado. Muito obrigada pela indicação, eu já anotei, com certeza vou sim ler o assunto, tá? Melhorar aqui esse pensamento crítico, aperfeiçoá-lo. Obrigada. Muito obrigado, Natália, pelas ótimas colocações, também pela resposta. Com certeza, a questão é, inclusive, a institucionalização de um racismo ambiental pela própria legislação penal. Enquanto a sua outra colocação é muito mais importante pensar como você tornar a legislação civil, como você a questão da indenização das vítimas, que decorre da questão da responsabilidade civil, sobretudo, como transformar tudo isso de uma forma mais eficaz e muito mais rápido. Nós estamos pouco chegando aqui ao fim da nossa discussão sobre criminologia e seletividade. A gente não discutiu, várias questões que, acho que no mínimo da mesma importância. Eu estava aqui, na minha pauta, a discussão sobre a utilização de tóxicos no setor agrário. Acabei de ler essa notícia, que o envolvimento, inclusive, do Comando Vermelho, do PCC,
no chamado contrabando de pó da China, né? Mais ou menos 25% dos tóxicos utilizados no Brasil são ilegais, são absolutamente nocivas, né, para o ser humano, para o meio ambiente, né? É um mercado com valor estimado de tóxicos ilegais acima de 20 bilhões de reais, né? Altamente lucrativo, né? Então, mas isso já é uma outra discussão, né? A qualidade, né, da produção dos nossos alimentos, não simplesmente onde, né, a gente tira esse espaço, também como isso é feito, né? Então, nós podemos, de certa forma, observar... Professores, vem. Só para você ter ideia como que a coisa é grave nisso aí que o senhor está falando, o senhor usou a expressão que a gente usa, agrotóxicos. Mas quem está do lado de lá não usa essa expressão. Tem uma outra expressão, defensivos agrícolas. Inventaram essa aí. Dá para o senhor? O legal dos defensivos agrícolas é que, por conta do defensivo agrícola, aí você vai comer o orgânico pensando que está salvo, mas ele vai pela água, né? E a água que você, mesmo com orgânico, você está com a água contaminada por organoclorado e por todo esse tipo de agrotóxico e alcança aquilo que você está comendo, né? Eu estava até me lembrando de um tio meu que dizia: o caba come hoje o tomate para se livrar do câncer de próstata e pega uma leucemia, né? Ou seja, o problema só está sendo trocado de rótulo, mas a doença ela chega de um jeito ou de outro. Somente aqui para realmente concluir, acho que todo mundo que participou está entendendo que essa discussão sobre criminologia crítica, criminologia verde, né, é uma discussão não simplesmente de uma enorme relevância prática, de enorme importância social, mas também acadêmica, mas que existem muitos campos de pesquisa que ainda precisam ser ocupados. Então, a gente conseguiu, de certa forma, nessas 2 horas, né, oferecer algumas pistas, né, muitas indicações de livros pelo professor Lélio. Por isso, agradeço imensamente aqui pela presença. Só queria fazer uma menção. O Paulo me parece que tocou numa questão do estudo de impacto ambiental, do relatório Sim. de impacto do meio ambiente. E é uma discussão antiga, Paulo, essa questão da prevenção, né, sobre a questão do princípio da precaução e da prevenção. E até acho que as empresas, minimamente, Lélio, hoje elas têm conseguido lidar com esse problema. O problema é a fiscalização das execuções. Não é tanto o estudo, porque você pode registrar lá um projeto e o projeto está beleza, né? Totalmente adequado a tudo que foi demandado. Mas, na prática, ela foi executado. Isso Marlene sabe mais que eu, que ela é engenheira, né, de formação, ela sabe o que é que ocorre muitas vezes nesses setores. A gente registra o projeto, mas a execução não é feita de acordo. E já se sabe, ou por um aprendizado social, que aí vem a perspectiva que você colocou, por que não somar isso na análise macro da criminalidade econômica? Porque há um aprendizado social para isso. Ou seja, você aquela ideia lá da Sutherland, né, do social learning. Os grupos aprendem a lidar com determinadas atividades econômicas, já sabendo como é que vão processar para que isso se torne mais lucrativo. Então, você já sabe, por exemplo, como maquiar uma fiscalização dos bombeiros, maquiar uma fiscalização lá do órgão ambiental, e isso tudo vai reduzindo os seus custos de produção, e é um aprendizado comum do grupo de construção civil, do grupo de supermercados, do grupo, ou seja, eles sabem como lidar com tudo isso, né? Então, esses estudos às vezes são feitos, mas não existe fiscalização ou controle na execução. E aí, esse é o problema.
né? Ou seja, você nunca vai fechar. E, para terminar, eu me preocupo, sim, com todos esses dados, inclusive pelo que o professor Lélio colocou. Os mais pobres serão sempre os mais afetados com toda essa questão do dano ambiental, do dano ecológico. Mas eu acredito que a gente tem que repensar também os espaços urbanos, né, nessa perspectiva, ou seja, de lançar mais projetos para uma ecologia urbana, desde a questão de quem fornece às cidades, né, as condições, né, de alimentação, de mantimentos e etc., até mesmo ao território, as ocupações, a maneira como a gente ocupa e como a gente fornece essas condições de habitação. É por isso que eu acho que esse direito urbano, esse direito que surge por uma demanda também de movimentos sociais urbanos, né, é relevante a gente falar isso, né? Não sei se futuramente a gente vai chamar isso de ecossocialismo urbano, não sei, né? Mas essas demandas que surgem sobre o que é esse espaço público no campo das grandes cidades, né, num futuro muito próximo, vai estar nos afetando, né? Ou seja, isso é muito importante que surjam a partir da pressão desses movimentos sociais. E é por isso que eu não vejo só como uma questão distante de educação, Sven. É um aprendizado que todos nós também estamos aqui produzindo. Isso vai acabar, de certa maneira, afetando o nosso cotidiano, vai gerar algumas práticas e algumas normas que vão lidar, né, nesse cotidiano. Então, é preciso repensar a ecologia como um todo e como vivemos em cidades, essa ecologia urbana, né, essa maneira como a cidade lida com tudo isso, né? Antes de emitir aqui as palavras de agradecimento e fechar tudo, eu sou de uma das regiões mais populadas, mais industriais e, na minha época, quando eu era criança, mais poluídas do mundo. Lá no Rio Reno, perto de Düsseldorf, nem tinha como pensar, nadar naquele rio poluído pela indústria de Bayer, onde estavam uns 15 mil trabalhadores, dia e noite trabalhando. Isso é uma cidade onde não tem universidade. Eu tinha problemas respiratórios para caramba. Eu vi, os pais, meu pai faleceu, outros pais faleceram, nem chegando perto de 60, às vezes 70 anos naquela cidade. E hoje, isso é uma notícia animadora, de certa forma. Você vai lá, você vai ver que existe salmão, que você vai encontrar um país em que existe outra vez o lobo, o urso, a foca no mar. Isso significa que o ser humano, e inclusive o empresariado, esse é um ponto muito importante. A gente não vai, na minha opinião, se a gente criticando os empresários, a gente não vai chegar longe. É uma coisa que tem que avançar, porque o modelo que a gente está vivendo é um modelo capitalista e muito difícil de alterar. É possível, de certa forma, alterar uma economia, né, para uma economia verde. E assim vão se reduzir também, necessariamente, os crimes que hoje nós consideramos como ambientais, porque eles serão prevenidos de certa forma. Mas esse é um caminho muito complexo e, inclusive, doloroso, acredito, mas possivelmente uma das únicas opções que a humanidade tem. Essa é toda a discussão voltada, né, para o desenvolvimento sustentável, né, um super conceito, né, que a gente tem que operacionalizar passo a passo onde a gente está. Nesse sentido, a gente passou agora por 2 horas, agora preciso encerrar aqui a nossa discussão, que a gente podia tranquilamente continuar algumas horas,
primeiro, muito obrigado por todos que participaram, inclusive aqui da audiência com perguntas. Outra vez, aqui, recentemente, a coordenadora do programa de pós-graduação de nós, professora Marlene, aqui pelo espaço concedido. Gostaria ainda de agradecer aqui a participação do professor Luciano, mas, sobretudo, aqui os nossos dois debatedores, o professor Gustavo Batista e o professor Lélio Caião, aqui pelas excelentes contribuições. A gente tem muita coisa para pensar. Muito obrigado. Sim. Nesse sentido, será você, Marlene, que vai encerrar oficialmente aqui? Sim, como diz a história, eu abro e fecho. Beleza. Então, eu quero reiterar novamente os nossos agradecimentos em nome da coordenação do programa, agradecer a SVEM, que mediou muito brilhantemente essa roda de diálogos, ao colega Lélio, já posso chamá-lo de colega, dizer que os convites virão e virão em grande quantidade, porque a gente está firmando e consolidando aí essa parceria tão importante entre Paraíba e Minas. Apesar da distância geográfica, somos irmãos. E aí agradecer ao colega Gustavo, que também contribuiu muito para o debate, o professor Luciano, que entrou na roda também para brilhantar, e a todos os estudantes que estão aqui presentes, dizer, como Isvem falou, que a gente poderia dar continuidade a essa discussão por algumas horas, dada a importância da temática, né? Tem discente aí do mestrado que já está aguardando aí o dia 14, que me parece que é o debate que se aproxima da discussão da pesquisa dela, acho que é Emanuele. Então, essas rodas são extremamente importantes, eu reitero a importância de estar participando e reitero o convite dos discentes, peço aos que compareceram que divulguem, que convidem os colegas, né, que falem da necessidade de a gente discutir essas temáticas que nos afetam e que afetam a todos nós, as nossas vidas e a nossa respiração. Estava aqui pensando que tem algumas atitudes tão simples, mas que são tão significativas. Aquela atriz Bárbara Paz, que foi esposa de Hector Babenco, né, acho que é esse o nome, ela simplesmente numa campanha silenciosa, né, com a máscara toda estilosa, uma máscara como se fosse uma caixinha ali de oxigênio nas costas, ela fazendo a campanha em relação ao desmatamento, né, ao quão o nosso meio ambiente brasileiro está sendo prejudicado nesse governo. E agora, fico aqui me lembrando que talvez nem as EMAs lá do Planalto, que recusaram a cloroquina do presidente, vai resistir a tanta devastação, a tanto desmatamento e a tantas queimadas. Então, viva o nosso ambiente e que possamos proteger, ainda que de forma dialogada, como estamos fazendo aqui, mas eu acho que a gente pode sim dar a nossa contribuição. Então é isso, eu agradeço aos colegas, boa tarde, boa semana, e já convido para estar conosco na próxima quarta-feira, dia 8, com uma discussão com o Luciano, com o Gustavo e com o colega lá, acho que Rogério, esqueci agora o nome, Guilherme, que também vai contribuir para essas discussões junto ao programa. É isso e boa tarde. Tchau, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau, Lélio. Tchau, tchau. Valeu, Luciano. Valeu, Gustavo. Valeu, Lélio. Tchau, obrigada.